Eu preciso começar com uma verdade. Um produto digital, ele não nasce da criatividade. Ele nasce da observação. O ensaio realista com IA, ele não nasceu porque eu acordei inspirada. Ele nasceu porque eu comecei a ouvir as mesmas frases repetidas vezes. E aí eu comecei a estudar a minha audiência, o comportamento deles, falar com eles, perguntar diretamente, mesmo sem comprar. E quando o mercado ele repete o problema, isso não é coincidência, é oportunidade. E se você quer criar um produto digital que venda, você precisa parar de pensar, o que eu vou ensinar? E começar a se perguntar, o que será que já está doendo? E a partir daí, pegar um método que já é validado, que existe, e trazer para o seu universo. Porque eu digo isso porque validar um produto custa muito caro e muito dinheiro. Por isso que é bom pegar um método que já existe e trazer para o seu universo, colocar a sua identidade, o produto que você quer vender, o seu propósito. Então, antes disso aqui existir, eu já trabalhava com imagem e comecei a perceber padrões claros que os meus leads sempre falavam. Eu preciso melhorar minhas fotos. Eu não tenho tempo para ensaio. Não estou me sentindo pronta. Queria algo mais acessível, porque às vezes um ensaio com fotógrafo, com luz, com estúdio, sai muito caro. E aí você deixa de criar conteúdo, deixa de passar a imagem que você quer, porque você não tem condições ainda de investir num estúdio, num fotógrafo profissional. E esses padrões começaram a se repetir. Marie, mas como que eu vou saber o meu? Tem um checklist padrão que eu sempre faço, eu sempre me pergunto quando eu quero criar um produto. Você já escutou essa dor pelo menos umas 5 vezes da sua audiência ali, do seu público, por isso que você tem que conversar com a sua audiência. Para você saber as dores ali do seu público. É a melhor forma, não tem jeito. Tem outra forma também que eu vou te passar mais adiante, mas conversar com o público é uma forma gratuita e que você vai saber de fato ali diretamente, conversando com a pessoa que é a sua audiência, quais são as dores dela, quais são os desejos dela, quais são os medos dela. Essas pessoas verbalizam frustração real, elas já tentaram resolver esse problema de alguma forma e não conseguiram. Se a resposta for sim, você não precisa inventar um produto. Você só precisa organizar a solução. Tá parecendo um pouco difícil, mas eu vou ajudar a simplificar e te ajudar a encontrar o melhor caminho. Produto não é ideia, é engenharia da fricção. As pessoas queriam melhorar a imagem, mas tinham bloqueios. Quais são esses bloqueios? Quais eram esses bloqueios? Falta de dinheiro, falta de tempo, insegurança, momento físico, agenda cheia, medo de câmera, timidez, não saber o que fazer ali diante da câmera, não ter condições de comprar 1000 roupas agora, porque vamos lá, se você quiser fazer um rebrand, você vai precisar comprar roupas novas, porque vamos dizer que a pessoa usava preto e branco e agora ela quer fazer um rebrand porque se descobriu e agora ela só quer usar laranja. No seu feed, nas suas roupas, nos seus acessórios, no seu cabelo, seja lá o que for. E é aí que entra o meu produto, para poder resolver e matar todas essas questões, todos esses medos, todas essas objeções, como você queira chamar. E aí eu pensei, bom, se o resultado que elas querem é parecer profissional no digital, como que eu posso entregar isso com menos esforço possível? E isso é uma engenharia de fricção, porque o produto digital que é bom, ele não adiciona esforço. Ele precisa reduzir o seu esforço. Então, como que a gente pode reduzir essa fricção? E aí vamos para o nosso segundo checklist. O seu produto, ele economiza tempo? Precisa se perguntar. Ele economiza dinheiro comparado à alternativa tradicional? No meu caso, sim, porque você não precisa ir mais para um estúdio fotográfico, ligar para o fotógrafo, encontrar o fotógrafo que combine com você. Toda essa questão de deslocamento. Às vezes o fotógrafo que você gosta, por exemplo, a fotógrafa que eu queria fotografar, ela mora em Florianópolis. Eu não tenho como ir para Florianópolis agora, então eu preciso encontrar uma outra. E aí é uma loucura e quando você vê, você até desanima e deixa de fazer o ensaio porque você não tem nem energia e nem condições para poder ver e buscar tudo isso. Ele economiza dinheiro comparado à alternativa tradicional? No meu caso, sim. Ele resolve alguma insegurança? Eu citei várias para vocês do meu produto, que resolve várias inseguranças. Entrega resultado mais rápido? E se você responde não para tudo isso que eu te perguntei, o seu produto, ele infelizmente não vai escalar. Possa ser que escale, mas a probabilidade é que não. Validação antes da perfeição. É aqui onde a maioria falha, porque normalmente a gente quer site pronto, branding, aula gravada, design perfeito,
identidade consolidada. E aí eu fiz o oposto, eu validei antes de fazer tudo isso. Eu simplesmente coloquei lá no meu Instagram, criei um post, fiz um anúncio, um reel, fiz carrossel e coloquei, comenta a imagem. E a galera foi comentando a imagem. Eu fiz com medo, claro, que ninguém fosse comentar. Eu falei, será que as pessoas vão comentar? E se eu ficar no vácuo? E se o post flopar? Mas eu fui com medo mesmo. Eu postei e falei, comenta a imagem. E vamos falar sobre isso. Porque, ai, Marie, e aí? A pessoa vai comentar, e o que eu vou falar com essa pessoa? Vamos falar sobre isso, calma, que vai ter uma aula onde eu vou falar sobre vendas. Porque a pessoa comenta a imagem. Tá proibidíssimo a gente ficar copiando e colando a mesma mensagem para todo mundo, só mudando o nome da pessoa. Dá para perceber. E a pessoa não vai comprar. Porque essa nova geração, a nossa geração Z, geração até os mileniais, a geração alfa, eles não querem abrir a carteira por pouco. Tem que fazer alguma diferença na vida dele. E a gente vai falar sobre isso. Segura as emoções. Eu falei, comenta a imagem e começou a dar certo. E eu também tinha um certo preconceito, porque, não um preconceito, mas eu tinha um receio, porque muitas pessoas ainda têm um pouco de preconceito com ensaios com inteligência artificial. Porque quando bombou que você podia fazer fotos suas usando inteligência artificial, muitas pessoas começaram a criar. E de fato não eram muito realistas. Dava pra ver que ali tinha inteligência artificial naquela foto. E eu não queria isso. Eu fiquei meses treinando, porque eu queria que ficasse perfeito. Eu queria que ficasse a pessoa, que ninguém dissesse que é IA. Que até se você jogar lá no ChatGPT e perguntar, ChatGPT, essa foto é IA? E você falar, e o ChatGPT falar, não, essa foto não parece ser IA. Porque eu queria algo realista, e eu queria que esse fosse o meu diferencial. E tem algumas coisas que a gente pode fazer para que tire aquela cara de inteligência artificial. Porque, por exemplo, a inteligência artificial não lida bem com textos. Então, se tem uma placa ali atrás de você, possa ser que não fique perfeita. Tá melhorando isso. Eu percebi que tem melhorado isso. Então, se tem muitos detalhes, como se é uma pessoa muito tatuada, as tatuagens não vão ficar 10 de 10. Esses dias eu tive que recusar uma cliente porque ela tinha tatuagem em todo o corpo e eu fui honesta. Eu falei, eu não consigo te atender porque a inteligência artificial, esses dias eu peguei um outro cliente que tinha uma tatuagem na mão e ele tem muitas tatuagens também no corpo. E eu perguntei pra ele se estava tudo bem colocar roupas que cobrissem e eu tentei pegar fotos de referência que ele estivesse com a mão no bolso ou que estivesse com a mão assim, onde a mão que ele tem a tatuagem, que se eu não me engano era a direita ou era a esquerda, algo assim, eu acho que era a direita, não aparecesse aqui não tem a tatuagem, sabe, assim, ou a mão no bolso. Então eu tive que ter esse cuidado porque ele tinha tatuagem e pra ele tava tudo ok colocar roupas que cobrissem as suas tatuagens e a questão da mão. Porém, essa outra cliente, para ela não estava tudo bem que cobrissem as suas tatuagens, porque se ela morasse na Europa, ou no lugar frio, ou no sul do Brasil, em São Paulo, ok. Mas, no caso dela, ela mora no Rio de Janeiro, e ela tem essa pegada dela mais alegre, mais divertida, ela usa muitas cores, estampas, então ela disse que não ia ficar legal, ia fugir de quem ela é. E ela queria promover o curso de tatuagem, então não fazia sentido cobrir as tatuagens dela. E eu concordei e não fiz a venda, e ela estava super interessada, mas eu não tenho como. Então, se é para entregar algo que vai fugir do que a cliente é, e se é para entregar algo que a gente não vai conseguir fazer com maestria e que fique bonito, que fique lindo, que fique um resultado wow, porque eu quero que a cliente receba o ensaio e pense, nossa, era isso que eu queria, na verdade, além do que eu queria. E é isso que eu recebo, são essas as mensagens normalmente. Já teve cliente até que falou que chorou de emoção, que nunca se imaginou assim. E muitas pessoas estão começando a se enxergarem de uma forma melhor e comprar roupas parecidas que a inteligência artificial coloca nela, porque a pessoa começa a se ver de uma outra forma, e isso é muito legal. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui estudar meu público, fui estudar audiência. Eu tenho 2 plataformas que eu gosto muito de usar e eu vou passar aqui, vou deixar aqui na descrição também, que é muito legal para você estudar o comportamento do público, porque isso vai te ajudar também a formar o seu produto de uma forma melhor e que atenda realmente às dores, os desejos ali do seu público, da sua audiência. Então, o meu não teve funil complexo, porque senão ia me fazer desistir. E esse produto eu lancei esse ano, estamos no dia 25 de fevereiro. Eu lancei em janeiro, assim que passou o ano novo, eu tive essa ideia repentina, assim. É isso.
Só que eu já estava trabalhando com isso, eu já estava testando a IA, eu já estava falando sobre inteligência artificial, então tudo se conectou. Eu só fiz ter a ideia. Eu já tinha falado com várias pessoas, eu já tinha feito ensaios gratuitos também para amigos, porque eu ia pedindo feedback. Isso é uma das coisas que precisamos fazer. Faça dos seus amigos primeiro. Pergunte, tá bom, você tá se vendo nessa imagem? Você tá se enxergando? Você consegue se ver? O que que eu posso mudar? E eu ia pedindo o feedback dos meus amigos. Fiz pra minha irmã, fiz pra todo mundo. Por quê? Primeiro, eu queria melhorar. Eu criei o método, mas eu queria melhorar. E eu não queria soltar isso antes de melhorar. Então, primeiro eu ouvi o meu público e depois eu postei. Um certo dia que eu acordei com coragem e falei, é hoje. E deu bom. E tá dando bom. Então eu não fiz nenhuma promessa exagerada. Eu só mostrei ali os que eu tinha feito dos meus amigos e todo mundo ficou, uau, eu quero também. E eu queria também saber de uma coisa. Alguém paga? Alguém paga por isso? Alguém vai pagar por esse ensaio? Você pagaria por esse ensaio? E a resposta foi sim, pagaram. E aí foi quando eu fiz, sem esperar. Eu postei sem pretensão e fiz mais de R$ 2.000 em uma semana com o meu ensaio que eu postei sem nenhuma pretensão. E eu vou mostrar o meu site pra você depois, porque eu vi que a demanda estava aumentando e aí foi quando eu resolvi fazer o site. Por isso que eu falei, não se preocupe com essas coisas agora. Primeiro, faz o seu produto, depois vê site, depois vê coisas que você pode deixar padrão. O importante é fazer, depois pensa nesses detalhes. Foi depois que eu pensei nesses detalhes. O meu primeiro site eu fiz lá no Canva mesmo, e aí eu mandava o link, compartilhava o link, e a galera amou, muito legal. Ter feito mais de R$ 2.000 eu fiz em uma semana, não foi sorte, foi validação. E a gente precisa dessa validação real. E aí eu te faço 3 perguntas. Você já tentou vender antes de estruturar? Já colocou preço? Já recebeu objeções reais? Porque se você não validou, você não tem um produto, você tem apenas uma ideia. Então vamos ser um pouco técnicas aqui. O ensaio realista com IA, ele funcionou por 3 pilares. Uma dor existente. Eu não precisei convencer ninguém que precisava melhorar a sua imagem. Já sabem disso. E se não sabem, como que a gente faz? Cria conteúdo para gerar esse desejo ou fazer a pessoa perceber que tem esse problema. Porque às vezes ela nunca se ligou que precisava melhorar a imagem. E aí, criando conteúdo, a gente começa a colocar ali na cabeça da sua audiência que ela precisa sim melhorar a imagem, o quanto é importante. 2. Toda vez que os meus clientes postavam as fotos do ensaio, eles recebiam muito mais comentários, chuva de comentários. Meu Deus, que foto é essa? Tá lindo. Salvamentos, compartilhamentos. O resultado visível, ele cria uma prova social automática. E 3, aplicação imediata. As fotos, elas não ficam paradas, ou não ficavam paradas. Elas viram atualização de foto de perfil do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, das plataformas que você usa no geral, do Google Meet, do Zoom, viram carrosséis, campanha. Podemos transformar essas imagens também e virar Reels. Podemos transformar as imagens em vídeos para virar Reels. A proposta que você manda para os clientes e produto digital que gera aplicação real, gera retenção. Mas agora vamos trazer isso mais para você. Se você quer criar o seu produto digital, siga essa estrutura que eu vou te passar. Anote dores do seu público, da sua audiência, repetidas. Dores repetidas, não, só foi só uma vez, só uma pessoa falou isso. Não. Dores que são repetidas por 14 dias ou por um mês, o tempo que você quiser. E aí que entra essas plataformas de pesquisas que eu falei. Eu gosto muito do Also Ask e o Google Trends, mas tem vários aí que você pode usar, não tem problema. E aí lá no Also Ask, ou no Google Trends, você vai colocar o país que você quer fazer essa pesquisa, o idioma, português. Se for no Brasil, você vai colocar ali Brasil. E eu costumo colocar ou palavras ou frases chaves que a sua audiência, por isso que é bom conhecer o seu público, que a sua audiência se perguntaria. Então, primeiro eu coloco o básico, ensaio com IA. E aí eu vou ver uma lista de buscas que a minha audiência estava fazendo nos últimos dias, nos últimos meses, no último ano. E com isso, você vai poder fazer conteúdos respondendo essas dores. Eu tentei mostrar aqui, mas não sei, eu acho que deu algum problema aqui no Also Asked e hoje não tá funcionando. Mas tem várias plataformas aí
autoexplicativo quando você entra lá no Google Trends ou no AlsoAsk. Tem outros também que eu não lembro agora o nome. Mas são todos iguais, é para você buscar e vai aparecer várias perguntas que o seu público faz ali no Google ou no YouTube, nas plataformas de busca no geral. Essas perguntas pode virar conteúdo, você respondendo essas perguntas do seu público, porque supostamente é algo que eles buscaram demais nos últimos dias, ou no último ano, ou na última semana, ou no último mês. E ler comentários também é uma ótima forma que tem para entender o seu público. Então, procura conteúdos similares ao que você quer fazer, conteúdos que o seu público assiste, que o seu público gosta, e vai lá nos comentários e lê o que eles estão falando naqueles comentários. O Threads também é uma ótima forma. Eu amo usar o Threads como ferramenta para entender um pouco mais ali o comportamento humano no dia a dia, porque ali eles realmente derramam as lágrimas. Como resultado final, não é o que você ensina, é o que a pessoa vai conquistar com o que você vai mostrar. E jogue baixo, jogue um lance pequeno, porque se você desenha um curso onde você quer fazer 20 aulas, não vai dar certo, você vai procrastinar muito. Então jogue baixo, ao invés de 20 módulos, 5 módulos tá ok. E aí você pode ir atualizando ali, pode até virar promessa de venda, onde você vai atualizar o seu curso todos os meses ou toda semana, como você quiser, conforme a sua disponibilidade. Mas jogue baixo ali quando você for desenhar a sua estratégia, quando você for desenhar o seu curso, o seu e-book, ou seja lá qual for o seu produto, o seu ensaio realista, jogue baixo um lance pequeno. Vou desenhar o meu produto que encaixe no meu tempo hoje, que eu posso gravar, ou produzir, ou escrever, seja lá o que você for vender. E por último, o ensaio realista, ele não nasceu perfeito. E tá longe de ser perfeito. Mas ele nasceu necessário. E eu não me esperei sentir pronta. Eu esperei o mercado mostrar que estava pronto. O produto digital bom, ele não começa grande. Ele começa resolvendo algo específico. E se você quer criar o seu, não comece tentando parecer especialista. Comece resolvendo uma dor real e depois você organiza o resto. Aqui abaixo eu vou deixar um prompt para você colar lá no ChatGPT. E claro, preencher com todas as suas informações, com o seu público, com o tipo de tema, tudo que tiver ali para responder seu, você preenche com seus dados, com suas informações. A inteligência artificial trabalha para gente, mas isso não elimina que nós também tenhamos que colocar um pouco das nossas mãozinhas. Nós também precisamos ler e entender ali o que está sendo escrito. Beijo!